Nas profundezas de antigas catacumbas, uma menina descansa há mais de 100 anos, surpreendentemente preservada, como se o tempo não tivesse tocado nela. Alguns dizem que seus olhos às vezes piscam, enquanto outros acreditam ser apenas um truque de luz. Mas o que realmente acontece quando ninguém está olhando? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Era 6 de dezembro de 1920, no interior do estado. Em muitas casas simples, os preparativos para o Natal já estavam em pleno andamento. O cheiro das comidas típicas já pairava no ar, vindos das cozinhas de famílias que se reuniam para celebrar. Mas, em uma pequena casa no sertão, não havia motivos para comemorar. Para o jovem oficial Jonas, parecia que seu mundo havia desmoronado por completo. Jonas estava ao lado da cama de sua querida filha, Nanda. As lágrimas escorriam pelo rosto dele, incapazes de serem contidas. Na noite anterior, ele e sua esposa, Laura, tinham ouvido, com o coração pesado, a tosse fraca de Nanda, enquanto a febre tomava conta de seu pequeno corpo. A cada tosse, parecia que eram os próprios pulmões de Jonas e Laura que lutavam para respirar. Jonas segurava a mão da filha e enxugava as gotas de suor que surgiam em sua testa. Por 3 vezes o médico havia vindo à casa, e apesar de Nanda tomar o amargo remédio sem reclamar, não havia melhora em seu estado. Naquele momento, ele podia sentir que o fim estava próximo, e isso o destruía por dentro. Nanda era a luz da vida de Jonas. Seus olhos castanhos eram como o brilho do amanhecer, e seus cachos dourados lembravam os anjos retratados nas igrejas. Jonas vivia para os momentos em que chegava em casa, e Nanda corria até a porta, pulando em seus braços e contando animadamente sobre o seu dia, como se fosse a coisa mais importante do mundo, e de certa forma, era. Como filha única, ela era o centro do universo de seus pais, e esse centro estava prestes a ruir. Durante toda a noite, a respiração de Nanda ficou mais fraca. Várias vezes, Jonas acordou em pânico, achando que ela já havia partido. Mas, cada vez que ele colocava um espelho próximo aos lábios dela, via uma fina camada de vapor se formando. No entanto, ele a encontrou imóvel. A calma em seu corpo pequeno era uma mentira cruel, que sussurrava. Ela está bem. Quando, na verdade, não estava. Como havia feito inúmeras vezes antes, Jonas segurou o espelho perto da boca de Nanda e esperou. Mas naquela vez, não havia vapor. Nanda tinha parado de respirar. A pequena Nanda tinha sido uma alegria para seus pais desde o momento em que nasceu. Jonas e Laura haviam sido namorados desde muito jovens, e quando se casaram, tinham certeza de que Deus logo abençoaria a união com a chegada de um filho. Mas, à medida que os meses passavam, Laura não engravidava. Ela olhava, com desejo, para os filhos das outras mulheres, que brincavam alegremente na praça do mercado. Ela compartilhou aquela tristeza com Jonas, e juntos frequentavam a igreja todos os dias, rezando pelo filho que ainda não havia chegado. Então, enquanto a primavera lentamente dava lugar ao verão, Laura trouxe a Jonas uma notícia maravilhosa. Ela finalmente estava grávida. Jonas sentiu-se tomado por uma alegria imensa ao pensar que logo seria pai de uma criança preciosa, fosse menino ou menina. Para ele, não importava. Ele iria amar e proteger o filho como um presente divino. Pouco mais de um mês após o fim da guerra e enquanto as pessoas celebravam a vitória e a paz, Laura deu à luz a uma menina. Eles a chamaram de Nanda. Naquele momento, as celebrações e risos encontraram um lugar em sua casa. No entanto, no mundo lá fora, um inimigo invisível espreitava, ameaçando vidas. Era uma época de grande dificuldade, onde doenças se espalhavam sem aviso, levando consigo pessoas de todas as idades. Quando Nanda começou a andar, ela seguia a mãe por toda parte, imitando-a enquanto fazia as tarefas de casa. O coração de Jonas transbordava de amor por sua filha. Um dia, ele decidiu que, quando ela completasse 2 anos, faria uma grande festa de ação de graças. Mas aquele dia nunca chegou. Menos de 2 semanas antes do 2º aniversário de Nanda, ela começou a tossir. A tosse rapidamente evoluiu para uma febre intensa. Jonas correu para chamar o médico, mas já era tarde demais. Não havia mais o que fazer. Nanda faleceu, com seus pais desolados ao lado de sua cama. O tempo parecia não ter significado após a morte de Nanda. Para Jonas, cada segundo que passava era uma eternidade de dor.
A imagem de sua filha, ainda com a vida, parecia se distanciar cada vez mais. Se ao menos ele pudesse congelar o tempo naquele terrível momento. Se ao menos ele pudesse capturar a imagem de sua filha, enquanto os últimos vestígios de vida ainda estavam presentes em seu corpo. Foi então que Jonas se lembrou de um homem na cidade, conhecido por suas habilidades extraordinárias. Aquele homem, chamado Antônio, era famoso por seu trabalho em preservar corpos. E a ideia de preservar a imagem de sua filha tomou conta de Jonas. Ele sabia que não tinha tempo a perder. Reuniu o corpo frágil de Nanda, e com Laura ao lado, saiu de casa em direção à cidade. Há 6 meses, Jonas tinha levado Nanda nos ombros para assistir ao desfile da festa do padroeiro da cidade. Nanda tinha ficado encantada com as cores e a animação do evento. Parecia impossível que, apenas após meio ano, ela já não estivesse mais entre eles. Aquelas lembranças eram difíceis de suportar. Nunca mais aquela menininha iria correr até ele, rindo e se jogando em seus braços. Enquanto caminhava pelas ruas familiares com a menina nos braços, Jonas era assombrado pelas esperanças e sonhos que morreram junto com Nanda. Mas ele continuava, determinado, até que finalmente chegou ao destino. Antônio era um homem de trabalho árduo, conhecido por sua dedicação. Ele tinha fama até fora do país por suas técnicas de preservação. Quando Jonas entrou, carregando o corpo de Nanda, Antônio hesitou por um momento. Ele estava acostumado a lidar com a morte, mas a idade da menina o tocou profundamente. Com a voz embargada de dor, Jonas perguntou o preço pelo serviço de Antônio. O valor pouco importava. Ele pagaria qualquer quantia para preservar a imagem de sua filha, para sempre lembrar dela como era em vida. Com a decisão tomada, Jonas entregou sua confiança nas mãos de Antônio, o homem conhecido por realizar milagres na preservação de corpos. Antônio não era apenas um profissional comum, ele tinha dedicado sua vida a descobrir uma maneira de desafiar o curso natural do tempo e impedir a decomposição dos corpos. Quando era jovem, ele chegou a pensar em ser médico, mas seu verdadeiro interesse sempre foi a morte, ou melhor, como retardá-la. Antônio começou seus experimentos com animais. Refinando sua combinação de produtos químicos, ele finalmente alcançou resultados impressionantes. Enquanto os antigos egípcios removiam órgãos e os preservavam em vasos, envolviam os corpos em tiras de linho e os armazenavam separadamente, Antônio desenvolveu um método diferente. Sua solução permitia preservar os órgãos intactos dentro do corpo, uma grande inovação que retardava o processo de decomposição, e ficou conhecida como fluido da perfeição. O sucesso de seus experimentos com animais logo o levou a trabalhar com corpos humanos. Seus métodos, embora incomuns, eram altamente eficazes, e logo a demanda por seus serviços aumentou. Ele trabalhou em corpos de cidadãos comuns, e até de um ex-primeiro-ministro, mas havia um corpo em particular que garantiria sua própria imortalidade. O de Nanda. Quando Antônio ficou a sós com o corpo sem vida de Nanda, ele hesitou por um momento. Não esperava que aquela tarefa o afetasse tanto, mas a dor crua e visível no rosto de Jonas ainda o assombrava. Ele se lembrou de outro corpo em que havia trabalhado 6 anos antes, o de seu próprio irmão, Ernesto. Sim, Antônio entendia muito bem o luto e a perda. Isso o motivava em sua busca pela perfeição como embalsamador. Era um consolo vê-lo, não exatamente vivo, mas com o rosto ainda preservado, protegido dos estragos da natureza. E ele sabia que seu trabalho traria conforto a Jonas também. Com cuidado e precisão, Antônio começou o processo de preservação. Ele aplicou sua fórmula especial, injetando os produtos químicos nos pontos certos, em quantidades exatas. Cada passo era meticulosamente calculado para garantir que o corpo de Nanda ficasse preservado como se o tempo tivesse parado. Finalmente, o corpo de Nanda foi levado para seu descanso final nas catacumbas, um lugar reservado para pessoas importantes ou para aqueles cujas famílias tinham condições de pagar pelo privilégio. Originalmente, essas catacumbas eram destinadas apenas aos padres do mosteiro local, mas, ao longo do tempo, o local ganhou fama, e as pessoas começaram a buscar esse espaço único para enterrar seus entes queridos. O local havia se tornado um símbolo de status, e o fato de Nanda ter sido embalsamada e levada para lá mostrava o quanto Jonas e Laura valorizavam sua filha.
Eles investiram uma grande quantia de dinheiro para garantir que a aparência delicada e juvenil de Nanda fosse preservada, e escolheram um lugar onde pessoas ricas e poderosas também descansavam. Nanda não estava sozinha nas catacumbas. Ao longo de 300 anos, os restos de 163 crianças foram enterrados naquele local. Entre elas, 41 corpos de crianças ainda permanecem bem preservados, assim como Nanda. Seus pequenos corpos, quase como bonecas, pareciam estar parados no tempo, arrancados de suas vidas de forma rápida. Quem eram essas crianças? Teriam sido felizes? Como haviam falecido? E quem elas deixaram para trás? Essas perguntas, infelizmente, jamais seriam respondidas. O tempo apagou essas histórias, assim como os nomes nas placas que um dia as identificaram. 100 anos atrás, ser criança era um risco constante. Doenças como tuberculose, febre tifoide, escarlatina, pneumonia e até difteria eram letais, sem os avanços da medicina moderna para combatê-las. A penicilina, uma das maiores descobertas médicas para tratar infecções, foi descoberta apenas 8 anos após a morte de Nanda, mas só foi amplamente produzida na década de 1940, já durante a Segunda Guerra Mundial. Para Nanda e as outras crianças na Capela das Catacumbas, foi tarde demais. Mas para gerações futuras, esses avanços tornaram o mundo um lugar um pouco mais seguro. Apesar de todas as crianças mumificadas nas catacumbas serem lembretes assustadores da fragilidade da vida, havia algo especial sobre Nanda. Ela fazia algo que ninguém mais ali fazia, algo que deixava todos os visitantes intrigados, e muitas vezes, horrorizados. Nanda foi um dos últimos corpos a ser colocado nas catacumbas. A estrutura única e seus residentes incomuns atraíram milhões de turistas todos os anos. Entre as centenas de múmias em exibição, o caixão de vidro de Nanda era uma das atrações mais populares. A preservação extraordinária de seu corpo fascinava os visitantes, mas havia um detalhe específico que continuava a intrigar as pessoas. Algo estranho acontecia quando olhavam para o rosto dela. Muitos visitantes relataram ver algo incomum, como se Nanda piscasse, ou talvez apenas movesse suas pálpebras levemente. Mas o que realmente acontecia por trás do vidro? Aquele efeito misterioso fazia com que as pessoas acreditassem em fantasmas e na vida após a morte. Será que um pequeno espírito travesso, tirado da vida cedo demais, poderia estar ali, pregando peças em seus admiradores? Outros especularam que o efeito era causado por pequenas variações de temperatura dentro do caixão, o que fazia com que as pálpebras da criança se movessem ligeiramente, revelando seus belos olhos castanhos. Mas, após anos de estudo, de acordo com o paleopatologista Dario, aquele efeito era apenas uma ilusão, criada pelas variações das luzes que entravam pelas janelas do local. À medida que as fontes de luz mudavam ao longo do dia, parecia que as pálpebras de Nanda também mudavam de posição. Era apenas um truque de luz, mas era o suficiente para continuar a alimentar as histórias e o fascínio em torno de Nanda. Contudo, aquela não foi a única descoberta que Dario fez sobre a preservação de Nanda. Com o passar das décadas, diversos estudos tentaram desvendar o mistério da mumificação daquela menina. Um arqueólogo polonês sugeriu, na década de 1980, que a preservação do corpo foi alcançada através da injeção de cera líquida. Aquela teoria foi revisitada em 2009, quando uma equipe de documentaristas afirmou que havia obtido acesso a uma cópia do Diário de Antônio e sugeriu que a cera de parafina, diluída em éter, foi injetada para manter as feições da menina intactas. Porém, uma análise detalhada não conseguiu comprovar a presença de parafina. Dario acreditava que poderia ter encontrado a resposta definitiva, ou pelo menos uma pista importante, ao rastrear um parente de Antônio. Através daquele parente, ele conseguiu obter algo que os pesquisadores anteriores não tinham: as notas não publicadas do famoso embalsamador. Aqueles documentos detalhavam os ingredientes usados por Antônio ao trabalhar em corpos como o de Nanda. A fórmula incluía formalina, glicerina, sulfato de zinco, cloreto e uma solução de álcool. Aqueles produtos químicos foram injetados em pontos específicos e em quantidades cuidadosamente calculadas, garantindo a preservação do corpo da menina.
Por longos anos, o corpo de Nanda foi monitorado em busca de sinais de decomposição, e seu caixão foi preenchido com gás nitrogênio para protegê-lo ainda mais dos danos do tempo. Nanda havia se tornado um mistério nas profundezas das catacumbas, um lugar onde o tempo parecia ter parado. As palavras que o embalsamador Antônio havia proferido e os ingredientes cuidadosamente escolhidos para preservar a menina continuavam a impressionar os visitantes. As catacumbas, com suas paredes frias e o silêncio interrompido apenas pelo som dos passos, se tornaram um cenário sombrio, onde mais de 800 corpos repousavam, mas nenhum tão fascinante quanto o de Nanda. As pessoas que visitavam o local relatavam que Nanda parecia estar apenas dormindo, como uma princesa encantada, esperando para acordar de um longo sono. Suas feições permaneciam intactas, e sua aparência infantil dava a impressão de que ela poderia abrir os olhos a qualquer momento e voltar à vida. Aquilo fazia os visitantes refletirem sobre a fragilidade da vida e a natureza simples do tempo. Dário, o paleopatologista, dedicou anos de sua vida ao estudo das múmias e dos mistérios que cercavam o processo de embalsamamento. Ele sabia que, por trás de toda aquela preservação, havia ciência, mas também não podia negar o impacto emocional que o corpo de Nanda causava nas pessoas. Para muitos, não se tratava apenas de uma técnica bem-sucedida, havia algo quase sobrenatural em ver uma criança que havia falecido há tanto tempo parecer tão viva. Dário encontrou nas notas de Antônio, onde ele descrevia o uso de formalina, uma substância relativamente nova na época, que ele acreditava ter sido uma inovação revolucionária. Outros ingredientes, como glicerina, sulfato de zinco e cloreto, também foram cuidadosamente aplicados. As notas revelaram que Antônio havia desenvolvido um processo único, que retardava o processo de decomposição ao preservar os órgãos internos, ao contrário dos métodos tradicionais que envolviam a remoção dos órgãos. Para muitos visitantes, Nanda era um testemunho da genialidade de Antônio, mas para Jonas e Laura, ela era a prova de que o amor de um pai podia superar até mesmo a morte. Jonas nunca parou de visitar o túmulo de sua filha, mesmo após muitos anos. Ele levava flores e passava horas olhando para o rosto dela, ainda perfeito, como se o tempo não tivesse passado. A morte de Nanda havia sido um golpe devastador para a família, mas a presença dela nas catacumbas oferecia uma espécie de conforto. A ideia de que sua filha estava ali, ainda bela e preservada, de certa forma, ajudava a aliviar a dor da perda. E assim, a vida seguiu para Jonas e Laura, que mais tarde tiveram outra filha, e deram o mesmo nome, Nanda. Aquela segunda filha, ao contrário da primeira, teve uma vida longa e saudável, mas sempre carregou consigo o legado da irmã mais velha, que se tornou uma figura famosa na história da família e da cidade. As catacumbas continuaram a atrair curiosos de todo o mundo, e Nanda se tornou uma das figuras mais icônicas do local. Embora outros corpos também estivessem preservados de maneira impressionante, havia algo em Nanda que cativava o público de maneira especial. Talvez o que mantinha as pessoas fascinadas fosse a combinação de sua juventude, sua inocência perdida e o mistério em torno de seus supostos olhos que piscavam. Apesar das explicações científicas de Dário e de outros estudiosos, muitos continuavam a acreditar que havia algo a mais por trás daquele corpo tão bem preservado. Acreditavam que Nanda, de alguma forma, ainda estava presente ali, talvez vigiando os visitantes, talvez esperando por algo ou alguém. Aquelas teorias alimentavam as histórias e lendas que se espalhavam entre aqueles que visitavam o local. A história de Nanda Ribeiro é uma prova sobre o poder do amor de um pai, a genialidade de um embalsamador e o mistério da vida e da morte. Jonas havia pedido a Antônio para preservar sua filha, e de fato, ele cumpriu sua promessa. Após mais de um século, Nanda ainda parecia tão bela quanto no dia em que parou de respirar. Para os que acreditavam em milagres, sua preservação era um exemplo de que, às vezes, o amor e a ciência podiam se unir de maneiras extraordinárias para desafiar o tempo. Você já imaginou como seria manter viva a memória de alguém que você ama de maneira tão única? O que você faria para preservar a imagem de uma pessoa querida, mesmo após a morte? Será que havia algo além da ciência que mantinha Nanda tão bem preservada? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos.
E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.